Falando em ciclo de funcionamento, hoje nós vamos falar sobre um comportamento que provavelmente já virou hábito, não só de brasileiros. Sobre o que nós vamos falar hoje? Mitomania. Tudo bem. Todo mundo conhece um mitomaníaco, e se você não conhece, provavelmente você é. Traduz pra gente o que esse trem de uma palavra tão chique. Então, mitomania é um termo utilizado para falar de pessoas que têm compulsão por mentir. Né? Normalmente a mitomania ela entra num contexto onde a pessoa ela não enxerga com clareza o motivo por trás daquela mentira, diferente da mentira comum. Então na mentira comum a pessoa ela sabe porque ela está mentindo, né? Então muitas vezes a mentira é para evitar uma vergonha, então as crianças já começam a mentir para poder evitar alguma vergonha, ou muitas vezes a criança mente para poder evitar uma punição, e adultos também, né? Muitas vezes a gente também pode mentir para poder sermos aceitos em algum grupo, dentro de algum grupo, de algum grupo social. Então, a mentira, ela tem um motivo. Nós temos uma motivação para mentir, certo? Existe aquela... Independente se for certo ou errado. Independente se for certo ou errado, né? Tem aquelas mentiras também que muitas vezes falam como mentira branca, que é aquela mentira... Ah, você gostou do presente? Ah, eu adorei. No fundo, você não gostou do presente. Para não machucar o outro, ou para proteger o outro, ou para não entrar em conflitos, né? Então, a gente tem diversos tipos de mentira. E existem mentiras para enganar a mesma pessoa, para poder conseguir algum benefício. No caso da mitomania, a pessoa ela não tem um benefício claro. Claro que, né, a pessoa tem um benefício de uma forma inconsciente, de uma forma não clara para ela, porque senão o comportamento não ia se manter, né? Então, sem bugar nossa mente aqui agora. Porque, então, simplesmente a pessoa ela não é mentirosa, ela pode ser mitomaníaca? Qual que é a diferença de mitomania e mentira? Então, mentira todos nós contamos, em algum momento. Pode ser mentira, igual eu tô falando, para poder proteger alguém, para poder não entrar em um constrangimento por causa de vergonha, enfim, ok. No caso da pessoa que tem a mitomania, ela mente sem uma clareza do motivo, ela não tem uma motivação e ela não tem benefício com aquilo. Muitas vezes ela nem sabe que ela tá mentindo, de tanto que ela mente repetidamente, de forma generalizada, em vários contextos e em vários ambientes. E ela não tem um benefício, ela não vai ganhar nada com aquilo. Ela começa a mentir, ela desenvolveu um hábito de mentir. Tá mentira, todos nós contamos mentiras, né? Em vários momentos da nossa vida. A diferença é que o mitômano, ele tá dentro de vários contextos, né? A mentira dele é em vários contextos, em várias áreas da vida dele e traz prejuízos para ele. Então, não é uma doença. A mitomania, ela é um termo que foi desenvolvido mais ou menos em 1905 por um psiquiatra francês, mas ela não é uma doença, ela não é um transtorno. Ela não está no nosso manual de diagnóstico, no DSM. Mas muitas vezes ela pode estar associada a um transtorno de personalidade, é como se fosse um sintoma. E muitas vezes a pessoa pode não ter um transtorno em si, né? Mas a pessoa desenvolveu um hábito de mentir por repetições. É como se o cérebro da pessoa acostumasse com repetições de mentiras e aí ficasse automático. Gente, mas eu não consigo me imaginar tendo relacionamento afetivo, amigável com mentiroso. Ajuda a gente a entender isso. Porque a partir do momento que a pessoa mentiu pra mim uma vez, fala, não, beleza. Mentiu duas, fala, não, beleza. Começou a mentir acerca de qualquer coisa, falou, eu já bloqueio no WhatsApp, já bloqueio, vou fugir. Mas como entender que a mitomania ela é uma doença e não apenas... Qual que é, deixa eu reformular melhor, qual que é a progressão de mentir uma vez, mentir sempre e ser compulsivo por mentir? O que acontece? Algo é fisiológico, algo é hormonal ou apenas o prazer em mentir? Então, mais ou menos o que acontece no contexto da mentira compulsiva, né? A pessoa, vamos pensar que a pessoa, ela mente uma vez com algum intuito. Então, inicialmente ela mente com alguma motivação. Ela tem clareza da mentira. Para evitar uma punição, para evitar críticas, para evitar o julgamento das pessoas. Ou muitas vezes a pessoa ela não consegue se aceitar a própria história. No caso de pessoas com autoestima muito baixa,
Então, vamos dizer, a gente está numa sociedade que existe muita comparação, principalmente diante das redes sociais. Então, as pessoas, elas querem se engrandecer, certo? E aí a pessoa pode começar a mentir e quando há um reforço, então, por exemplo, eu minto alguma situação, né, interessante, por exemplo, eu falo que eu fui para o exterior, conheci diversos países, enfim, se torna uma história interessante. E aí, aquilo me gera prazer. Então, é como se eu, liberasse ali o meu sistema de recompensa ali, a dopamina, né? E aí, aquilo é prazeroso, aquilo me gera um alívio, porque aí eu vou ser reconhecida, eu vou estar passando uma autenticidade ali mentirosa, certo? E aquilo é reforçado, porque as pessoas começam a achar interessante a história, e aquilo é reforçado pelo outro também. Então, da próxima vez, eu minto de novo, porque eu vi que deu certo. É como se eu mandasse uma informação pro meu cérebro, e ele entende assim, opa, deu certo, então vamos continuar fazendo. E aí eu minto outra vez e outra, e aí vira uma compulsão, porque eu começo a mentir em vários lugares, com várias pessoas, em contextos diferentes, e coisas muito simples. Né, assim, eu tomei café da manhã com ovos mexidos. A pessoa tem que falar, eu comi frutas de não sei o quê. Enfim, a pessoa tem que inventar mentiras que não tem benefício nenhum, né? E não tem uma motivação clara para ela estar fazendo aquilo. Ela já é compulsiva, ela já desenvolveu um hábito. Então é como se fosse automático. E muitas vezes a pessoa nem percebe que ela tá mentindo. Ela aquilo já entrou na memória dela como se fosse uma verdade. Ela começa a se embolar com aquilo. Então a pessoa já nem sente culpa mais por mentir. Exatamente. É como se aquilo fosse parte da história dela. É como se ela criasse uma identidade dentro daquela mentira. Já acredita Já acredita na mentira.